Aguinha limpinha. Essa água aqui, água de fonte. Vamos só limpar aqui este plástico. Este é o plástico que normalmente fica mais sujo de todos. É o plástico da primeira etapa de filtragem, que acomoda aquelas esponjas todas. Fica bastante sujo. Pronto, está bom, está ótimo. Vamos agora aqui à parte importante e que muita gente esquece de limpar os seus filtros. O motor, ou a cabeça do filtro. Temos aqui uma capa protetora que impede o ruído do filtro. Podem ver que está suja, essa também se convém limpar, vai ficar aqui de parte. Temos aqui o rotor. Podem ver que está sujo, temos aqui as pastas estão sujas. Temos aqui o veio de cerâmica. Muita gente parte isso nos seus filtros, principalmente nos AIM, que são um bocadinho chatinhos para se partir isso. Tenham cuidado com essas peças, isso são peças pequenas, mas são das peças mais caras do filtro. Pronto, podemos ver, temos aqui a cabeça de motor. A cabeça de filtro está bem suja. Vamos dar aqui uma boa escovadela. Ver essa sujidade lá de dentro de onde está o rotor. Limpem bem essa zona. Isso aqui é uma película bacteriana que se cria. O rotor gira devido a um efeito eletromagnético, ele está aqui dentro e roda. Devido a essa película bacteriana perde-se um pouco o efeito magnético e o rotor começa a rodar mais devagar. Daí também muitas vezes as pessoas terem perca de caudal, mesmo quando limpam as matérias filtrantes do filtro. Então bem, limpar bem essa zona. Mas aqui outra zona da cabeça do filtro, podem ver que está suja. Limpar nessas zonas assim. No chulivol também muita gente se esquece de limpar isso. A água entra por aqui. Para se limpar isso tem que se apertar. E pá, isso sai assim. Normalmente isso também está sujo. Vamos limpar essa zona aqui. Podem ver que está sujo. Enfim, a escova aqui. Passei algo em esterco. Esse símbolo aqui é da parte do sistema de priming do filtro. Vendo aqui. Isso dá para desmontar tudo, mas não vou limpar, o filtro é novo, não está precisando de ser limpo. Isso aqui existe um vedante, aqui nessa zona, existe um vedante neste ângulo, mas o vedante está novo, não é preciso estar lubrificando o vedante. Convém lubrificarem sempre os vossos vedantes durante a limpeza do filtro. A maior parte das pessoas usa vaselina para lubrificar os vedantes. Todavia já li que a vaselina expande a borracha e depois contrai, levando a uma diminuição do tempo útil do vedante. Se é verdade ou é, eu não vos sei dizer, não vi nenhum artigo científico sobre isso, mas por precaução e por também não é caro, utilizo silicones próprios para vedantes da Quark. Existe a Fluval, da AIM, existem vários. Vamos aqui o veio de cerâmica. Quando o vosso filtro estiver fazendo bastante barulhos, metam vaselina ou silicone aqui, o filtro vai deixar de fazer barulhos. Uma das principais causas de fazerem barulho é por causa disso. Existe ali no fundo
existe um encaixezinho, o filtro tem que encaixar ali, não, o filtro, o veio de cerâmica tem que encaixar ali. Temos aqui a tal peça que se encaixa na entrada do filtro. Vamos só escovar isso aqui, que encontra-se realmente bastante sujo. É uma das peças que mais suja nestes filtros. Está aqui a peça. Pronto, vamos agora aqui à limpeza do rotor. Podem ver, o rotor encontra-se bastante sujo. Vamos limpar. Tenham cuidado para não partirem as pás do rotor, eles são caros. São das peças mais caras dos filtros. Os vossos rotores vão estar amarelos, provavelmente, vão estar sujos. Limpem as pás para tirar esta camada de porcaria. Até ficar branquinho outra vez. Aqui o rotor encaixa ali no veio. Temos aqui a capa protetora. Nestes filtros também podem e devem pôr silicone ou vaselina aqui. No meu caso não vê pôr, o filtro é novo, os vedantes ainda estão todos bem lubrificados, ainda não há necessidade de estar fazendo esses passos. Pronto, isso engata aqui. Dessa parte aqui estamos feitos. Pronto, também poderia mostrar como é que se limpa as mangueiras do aquário, mas não é nada assim complicado. Tirar as mangueiras e limpar não é nada complicado. Além disso, só não estão limpas, não há necessidade disso. Pronto, vamos montar o filtro, vamos encaixar ali e já voltamos para vos mostrar como é que se liga o filtro. O filtro está montado. Vamos agora acoplar as mangueiras ao filtro. Temos aqui as mangueiras, isso encaixa. Puxamos com força essa patilha para baixo. Quando eu puxar essa patilha branca para baixo, a água vai voltar do aquário para o filtro está vazio, não tem água nesse momento. Normalmente quando montam o filtro pela primeira vez ainda não tem água nas mangueiras, ou seja, precisam estar aqui para cima e para baixo para puxar a água do aquário. Nesse caso as mangueiras estão cheias, estão tensas, não é necessário. Vamos puxar isso aqui. Podem ver, o filtro está enchendo. Nessa etapa convém ir ao pé da entrada do filtro. No meu caso, podem ver que estão saindo porcarias. Estão a sair aqui algumas porcarias do filtro. Nesse caso já vi um pouco tarde. Normalmente meto a rede na entrada do filtro. Estes aqui são alguns restos de porcarias que estavam nas mangueiras. Nesse caso não limpei as mangueiras, até porque não vai ter tempo para fazer essa limpeza. Também tem as mangueiras um pouco apertadas atrás do aquário. Pronto, o filtro está enchente, podem ver. Saem algumas porcarias, normalmente, pronto, já vim tarde dessa vez, que estava aqui a explicar no vídeo. Normalmente encostam a rede no bocal de saída do filtro e ficam logo com todas as porcarias na rede e não saem porcarias assim, tanta porcaria para o aquário. Não convém deixarem essas porcarias aqui no aquário, a maior parte delas. A maior parte do que está aqui são restos de comida, etc. Não querem que os vossos peixes estejam a comer isso. E pronto, apanham. Fica aí de parte. O filtro está cheio, podem ver que o filtro está cheio. Tem água no bocal da saída. Se quiserem confirmar, podem puxar ali no sistema de priming. Podem ver que saiu mais um pouco, que estava ali parado. Apanham o que conseguirem. Isso que está aqui a sair, a maior parte disso aqui é artémia. Até porque os meus discos das comidas que dou, as que eles gostam menos são artémia. Ou seja, a artémia há sempre mais alguma que acaba por ir parar ao filtro. Pronto, apanham o que conseguirem. Se não conseguirem apanhar, não se preocupem, dentro de 5 minutos isso está tudo dentro do filtro outra vez.
Pronto. Vamos agora ligar o filtro, vamos ver a diferença de fluxo comparado com como estava antes. Normal que o filtro faça barulho, podem ver, estão saindo mais algumas porcarias. O filtro ainda tem ares, podem ver que o filtro faz barulho. Como é que tiram o ar do filtro? Chegam ao pé do filtro, o filtro ainda está fazendo barulho. Escolhem um pouco o filtro, podem ver que começam a sair bastantes bolhas no filtro. Podem ver a maior parte das porcarias já vão ser absorvidas novamente pelo filtro. Vejam aqui por cima, o filtro realmente está com um caudal excelente. Isso sim são 1450 litros por hora. E pronto, vamos agora dar de comer aos discos. Podem ver que veio reduzir o caudal dos filtros, venham cá. Vejam aqui. Reduzir o caudal dos dois filtros para que estes não apanhem tanta comida. Agora também podem ver nesta parte final, até podia fazer um episódio sobre isso, como apanhar um disco. Fácil. Metem a papa dentro do caneco, tem aqui a papa, enfiam a comida devagar no aquário e alguém dos discos vai acabar para entrar para dentro do coco. E pronto, podem ver que já apanharam um disco. Mais fácil e impossível. Pronto, vamos voltar a pôr aqui para o aquário a comida e o disco. Normalmente eu não costumo apanhar os discos, por isso a comida costumo conseguir chegar até ao fundo sem deixar sair a comida, e esta cai direitinho em cubos. Dessa vez, como tentei apanhar o disco, a comida está assim mais dispersa. Pronto, os peixes, os ramirezes, etc. estão a comer. Tem aí 15 gramas de papa à base de coração de boi. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Sei que foi um vídeo um pouco comprido, todavia o filtro tem algumas coisas que se lhe diga, e para quem não conhece o filtro é sempre bom ter um vídeo bem explícito e ao pormenor para que não façam as neiras. Cumprimentos, pessoal, comentem, subscrevam, abraço.